Daqui a pouco tem Flusão no Maraca às 16 horas e o canal Meu Tricolor tá chegando agora, meio-dia, para poder a gente falar dessa partida, trazer para vocês o vídeo de pré-jogo, tá? Vamos trocar aqui uma informação aqui bacana com todos vocês. Será que vamos ter novidades? Será que vamos ter Paulo Henrique Ganso de volta aos relacionados e quem sabe ele pode estrear? E será que o Renato Gaúcho vai promover alguma surpresa para o nosso Fluminense nessa tarde de reestreia no Maracanã? Depois da vinheta, a gente vai bater um papo muito bacana aqui e falar o quão importante é essa vitória hoje no Maracanã. Depois da vinheta, vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, é sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês, beleza? Quero agradecer a Deus por mais esse dia 6 de abril. Quero mandar um grande beijo no teu coração. Obrigado pela tua parceria, obrigado pela tua amizade, tá bom? E vambora, vamos falar de Fluminense, que o nosso domingo venha a ser um domingo abençoado. Antes de falar do Fluminense e do Bragantino, que vai começar daqui a pouco no Maracanã, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quero compartilhar com vocês uma conquista nossa. Cara, e o quanto que isso me motiva, abre aquele sorrisão, né? O quanto que bota um brilho no olhar e, cara, eu preciso comemorar junto com vocês porque vai ser assim sempre. Olha aí, ó, 28 mil amigos e amigas no canal Meu Tricolor. Cara, palmas pra gente. Feliz demais por ter alcançado mais esse número, agora é rumo a 29, rumo a 30. Quero pedir o teu apoio, quero pedir a tua força. Esse mês de abril a gente está no dia 6. Vamos terminar, deixa eu ver aqui, mês de abril ele vai até o dia 30. O mês de abril vai até o dia 30. Nós temos exatos 24 dias. Vamos entrar numa campanha aqui, quero fazer essa campanha com todos vocês. Vamos tentar conquistar mais de 2 mil novos amigos até o dia 30 de abril, para poder a gente chegar a 30 mil aqui em nosso canal? Conto muito com o teu apoio. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta e ó, compartilha para geral esse vídeo, beleza? Tamo junto, obrigado pelo apoio e pelo carinho de todos vocês. Show de bola? Vambora! Fluminense e Red Bull Bragantino, segunda rodada, Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, às 16 horas no Maracanã, tá bom? Esse jogo terá transmissão da Premier e da TV aberta TV Globo. Retrospecto geral, são 20 jogos na história. Hoje é o jogo 21º. São 8 vitórias do Fluminense, 6 empates e 6 derrotas. Sendo que, nos últimos 7 confrontos, são 5 vitórias nossa, um empate e uma derrota. O último jogo, Nabi Abichadi. Cruzamento perfeito de Paulo Henrique Ganso, escorada de Cauã Elias, 1-0 nosso Fluminense lá em Bragança Paulista, beleza? Bom, o que eu quero te dizer que é muito importante nessa partida de hoje? Nós perdemos no sábado, dia 29, no sábado, último sábado de março, né? E a gente estreou com derrota pro Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Eu tô com a tabela aqui aberta na minha frente e hoje, né? Parece até um filme de terror. Mas hoje nós somos o vice-lanterna. Parece que 2024, né, ainda não acabou. Mas acabou sim, tá? É porque só tá apenas no começo. Mas estamos na 19ª posição com 0 pontos e menos 2 de saldo. O que essa partida de hoje ela é extremamente importante? Pra gente começar falando sobre isso. A gente tem que vencer. Independente do placar, a gente tem que vencer para somar os primeiros 3 pontos. Somando os primeiros 3 pontos, a gente já dá um salto de 19º, a gente já vai lá para quase 10º colocado, porque tem outros jogos também para acontecer nesse domingo, tá bom? O Campeonato Brasileiro começou ontem, a segunda rodada, tá? O Corinthians 3-0 no Vasco, Ceará 2-0 no Grêmio, Botafogo 2-0 no Juventude. Então esses 3 times que venceram chegaram a 4 pontos na tabela de classificação. Até agora, nenhum clube teve 2 vitórias seguidas. Então, é extremamente importante a gente vencer para chegar aos 3 primeiros pontos, tá? Caso a gente esteja numa tarde inspirada e venha a golear o Bragantino, tá?
exemplo, 4-0, tô dando só um exemplo para vocês, a gente recupera os 2 gols negativos e abre 2 gols de saldo. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque com 2 gols de saldo, a gente pode, preste atenção, tá? A gente pode chegar em 6º lugar, em 7º lugar, ou seja, a subida pode ser muito bacana. Aí você pode me dizer assim, Fagner, é apenas a 2ª rodada. Gente, a gente não pode bobear. O campeonato começou. Se a gente deixar pra brigar depois da 10ª, depois da 15ª, aí a pressão já tá no cérebro e como é que você busca esse recomeço, essa luta? Fica muito mais difícil. Então, de qualquer maneira, é importante ganhar hoje. Se der pra ganhar de goleada, ótimo, show de bola. Falando pra vocês sobre a reestreia de Renato Gaúcho à frente do Fluminense Futebol Clube nessa sua 7ª passagem, né? Teve uma passagem que ele era jogador e depois virou treinador, o pessoal tá contando com isso, mas enfim, vambora. O que ficou muito claro para todos nós é que o Renato Gaúcho disse o seguinte, acompanhei. O torcedor pode ficar tranquilo que trabalho não vai faltar. Eu sempre falo pro meu grupo que eu gosto de ver, e eu já pude perceber de um dia pro outro já, alegria no trabalho. Agora, sem dúvida alguma, a gente precisa levar essa alegria, essa coragem para dentro das 4 linhas, para que o nosso torcedor fique feliz. Então, eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro do campo. Então, eu tenho conversado bastante com eles sobre isso. Nós temos várias competições esse ano. E o nosso torcedor pode ficar tranquilo que, como eu já falei, trabalho não vai faltar para que a gente possa entrar lá no campo, o grupo possa entrar e a gente conquistar o que o torcedor quer. E é exatamente isso que a gente está esperando do Fluminense nesse domingo, com 2 treinos do Renato Gaúcho. Um time alegre e um time com coragem, um time que vai pra cima, um time que realmente jogue como um time grande. Não tem outra expectativa a se esperar dessa partida de hoje, a não ser essa. De um Fluminense novo, de um Fluminense, sabe, com uma nova mentalidade, com uma nova visão. O que o Fluminense quer, tá? Porque estamos no Maracanã, precisamos do apoio da torcida. Renato falou, cara, é reflexo o time em campo para ter a torcida na arquibancada. Então que seja assim. Eu espero de verdade que a gente possa hoje ter um jogo de muita raça, muito tesão para poder buscar essa vitória que é fundamental. O Bragantino, só para poder falar para vocês, não estreou com vitória. Iniciou perdendo de 2-0 pro Ceará no Nabi Abichedi, mas depois buscou o empate e 2-2 foi a primeira rodada do Bragantino, tá bom? Bom, a expectativa hoje também fica pro retorno de Paulo Henrique Ganso. Pode ser que ele seja relacionado e pode ser que ele entre no segundo tempo. Entrar de cara titular? Não vai, tá? Pode ser que ele seja relacionado e entre no segundo tempo. Como também pode ser que ele não entre no segundo tempo. Mas vamos aguardar. Quando for por volta das 15 horas, eu vou estar subindo para vocês aqui no nosso canal, tá? Na nossa aba comunidade, a postagem para vocês da escalação ao vivo do nosso Fluminense para a partida de daqui a pouco contra o Bragantino, tá bom? Bom, em 2 treinos, o que deu pro Renato Gaúcho fazer? Ele já vinha vendo o treino do Fluminense, vendo jogos do Fluminense, ele já vinha entendendo como tá o Campeonato Brasileiro, porque é um cara que estuda, é um cara que acompanha, e aí em 2 treinos, basicamente, não dá pra você fazer muita coisa. O que dá pra você fazer é mudanças pontuais. E em cima de mudanças pontuais, eu vou subir pra vocês aqui agora o campinho na tela e dizer pra vocês o provável Fluminense que Renato Gaúcho pode mandar a campo hoje, nessa tarde contra o Bragantino. Campinho na tela. Fábio no gol, Guga na lateral ou Samuel Xavier, mas eu acho que ele vai de Guga, com Thiago Silva e no GE fala que é Freitas, né? Ou Ignacio. Eu vou de Ignacio, acho que essa troca já acontece nesse jogo contra o Bragantino. René na lateral esquerda com Martinelli, Hércules ou Thiago Santos, Lima ou Lescano. Eu acho aqui que o Hércules pode até continuar tendo uma oportunidade, mas o Thiago Santos corre muito forte por fora por ser um homem de confiança do Renato Gaúcho. O Lima também é a mesma coisa. Acho que ele começa no lugar do Lescano, né? E Lescano pode entrar no segundo tempo, com Arias na ponta direita, Canóbio na ponta esquerda e Germancano na centroavância. Eu acredito que a gente vai ter mudanças importantes para essa partida contra o Bragantino, tá bom? O que ele vai fazer, nós não sabemos. Isso aqui se trata apenas de uma escalação provisória, entendeu? É uma previsão de uma escalação. Então, o que acontece? Acho que o Freitas sai hoje. Quem entra de titular é o Ignacio. Como também
pode acontecer dele reforçar mais ainda aquele miolo defensivo ali com Thiago Silva, Ignacio e Thiago Santos, fazendo essa trinca aqui, quem sabe até para fazer um 3 zagueiro, porque é uma possibilidade, e aí ele saca o Hércules, adianta o Martinelli para poder fazer meio de campo junto com o Lima, e aí a gente tem esse quinteto aí no ataque. Martinelli, Lima, Arias, Canóbio e Germancano. René, né, com um pouco de liberdade para subir também, e aqui também o Guga. Acho e torço para que dê muito bom, tá? Espero de verdade para que a gente possa fazer uma partida brilhante e busque essa vitória importantíssima contra o Red Bull Bragantino, tá bom? Lesionados, Otávio, Isaac, Riquelme e também... Quem é o outro que está lesionado? O Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes já está correndo na lateral do campo, tá? Mas ainda não tem previsão de retorno. Tá só em transição ainda, tá bom? Não sei se o Renato Augusto volta a ser relacionado hoje, tá? Parece que ele também tá em transição, tá bom? Mas vamos acompanhar para poder ver o que vai sair daí, tá? Lembrando a vocês que no segundo tempo a gente tem Everaldo, a gente tem Keno, a gente tem Kevin Serna, a gente tem diversas opções para poder a gente buscar a vitória. Sempre com garra, com raça, na tentativa de buscar os 3 pontos. É a vitória que sempre vai interessar, que sempre vai importar. Beleza? Provável Bragantino para enfrentar o Fluminense. Cleiton, Hurtado na lateral direita, Paulo Henrique Guzmán na zaga com Juninho Capixaba na esquerda, com Matheus Fernandes, Gabriel e John fazendo ali o meio de campo, com Vinicinho, La Quintana e Eduardo Sacha. Esse é o time do Fernando Seabra, ex-técnico do Cruzeiro, tá? O Bragantino, lembro a vocês, não é um time bobo. O time parece que só desiste mesmo, só para que quando o juiz apita o jogo final. Eu tava dando uma olhada num jogo que teve o ano passado na Bia Bichedi, o Atlético Paranaense, foi até onde o Canóbio meteu o primeiro gol dele lá nesse jogo, né? O Atlético Paranaense meteu 3-0, abriu 3-0 e coisa de 2, 3 minutos o atacante deles lá, Thiago Borbas, meteu 2 gols. Então é um time que só para quando o juiz apita o apito final, quando acaba o jogo. E aí o que acontece? A gente tem que estar atento durante os 90 minutos mais os acréscimos. Porque se não tiver atenção, o Bragantino vai perturbar a gente. O ano passado, na estreia do Campeonato Brasileiro 2024, a gente jogou muita bola. Se você pegar e colocar no YouTube Fluminense 2, Bragantino 2, primeira rodada do Brasileirão 2024, o Fluminense amassa o Bragantino. Só que o Bragantino achou 2 gols. Com méritos, né? E aí o que acontece? Acaba o jogo. 2-2 com o Fluminense com uma estatística violenta. E o Bragantino veio para poder não perder. O adversário, quando ele vem enfrentar um time grande, o Bragantino não é um time grande, né? Com todo respeito. O Fluminense é. Então quando o adversário vem enfrentar o Fluminense, qual é a primeira coisa que eles pensam? Em não perder. Em não perder. O perder, tipo assim, é normal. É normal. Pode perder. Mas a ideia é não perder. O não perder é o empate. Agora, vamos jogar para não perder. Se pintar uma oportunidade, a gente coloca uma bola lá dentro da rede do Fluminense. Então é isso. Os times pequenos, eles vêm para isso, entendeu? Então, eu torço para que o nosso Fluminense esteja ligado, atento, durante todo o jogo de futebol. Os 90 e mais os acréscimos para poder a gente vencer hoje, porque, cara, é extremamente importante essa vitória na reestreia do Renato Gaúcho e também para poder a gente dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, o quanto que essa vitória hoje é importante, a gente tem hoje o Bragantino, na quinta, o San José pela Sul-Americana, segunda rodada, o time fraco, a gente precisa golear, tá? Precisa golear. E no outro domingo a gente tem o Santos. Então, tu imagina, a gente fazer 3 vitórias. Cara, isso dá um ânimo, isso dá um gás, dá confiança para trabalho, entendeu? Então, assim, a gente não tem que ter outro pensamento a não ser entrar para vencer. Quem apita o jogo nessa tarde é o Wilton Pereira Sampaio. E ele vai ser auxiliado, né, no VAR pelo Marco Aurélio Augusto. Tomara que a arbitragem nessa tarde ela não complique, ela não atrapalhe. E que vença sempre aquele que tiver mais competência, beleza? Tô torcendo muito para que o nosso Fluminense vença hoje, tá? Vou arriscar aqui um placar. Acho que a gente ganha hoje de 4-0. Eita, Jesus. Já pensou 4-0 hoje? Reestreia de Renato Gaúcho? Aí, filho, quinta-feira como é que tá o Maracanã?
Ah, falando de torcida, acho que a gente deve ter aí algo em torno um pouco mais de 20 mil presentes hoje, ajudando lá, apoiando o nosso Fluminense, tá bom? E vamos torcer para que a gente possa conquistar esses 3 pontos da vitória importantíssimas. Hoje é Flusão, vamos ganhar. E depois do jogo, já sabe, né? Aquela live pós-jogo para poder a gente trocar uma ideia aqui, falando sempre do nosso amado Flusão. Tamo junto! Beijo no teu coração, obrigado pelo carinho, obrigado por a gente ter conquistado 28 mil amigos e saudações tricolores, um domingo maravilhoso para todos nós. Valeu!